Sou babaca por dizer à minha enteada que ela pode pedir ao falecido pai que pague pelo casamento? Talvez eu tenha ido longe demais. Minha atual esposa se divorciou de seu ex quando seus 3 filhos eram pequenos. Ele era viciado. Ela me conheceu alguns anos depois e namoramos por 2 anos antes de ela me apresentar aos filhos. Me dei muito bem com 2 das crianças, mas Kelly não gostava de mim. Era apenas algo passivo-agressivo, mas ficou muito pior quando o pai dela faleceu. Ela não aceitou bem e teve muitas crises de raiva. Eu não estava morando lá nessa época. Ela fez terapia, mas, de modo geral, não pareceu ter ajudado. Ela ameaçou fugir se eu me casasse com a mãe deles. Então, eu me afastei, mas continuei namorando a mãe deles. Com o passar do tempo, os outros 2 filhos começaram a ficar em minha casa para fugir do drama. Foi um período difícil para eles e nós nos unimos ainda mais. Quando Kelly tinha 18 anos, eu e a mãe dela decidimos parar de adiar nossa vida e nos casar. Kelly odiou isso. Mas as outras crianças ficaram felizes. Todas as interações que tive com ela foram desagradáveis e não a vejo como uma de minhas filhas. Acabei adotando seus irmãos quando eles tinham 16 e 17 anos. Eles me pediram. Durante esse período, ela destruiu muitas coisas de seus irmãos por terem traído o pai deles. Agora eu raramente a vejo e prefiro assim. Os 2 filhos têm um relacionamento de 1 ano e meio. Eu paguei o casamento dos meus 2 filhos. Recebi uma ligação dela pedindo que eu pagasse pelo casamento dela, já que paguei pelos outros 2. Eu lhe disse que não. Isso deu início a uma discussão sobre como isso é injusto. Eu já estava farto e disse a ela para pedir ao pai que pagasse pelo casamento. Ela desligou depois de alguns nomes carinhosos. Talvez eu tenha ido longe demais, o que me torna um idiota. Qual sua opinião? Deixe seu comentário. Comunidade, sim, foi uma coisa estúpida, ofensiva e imatura de se dizer, mas eu entendo. Acredito que ela era a menina mais velha e, provavelmente, a mais próxima do pai e, é claro, deve ter ficado chateada com o divórcio, mas isso é algo que deve passar com o tempo. É a vida dela. A escolha é dela. Mas é preciso ter muita coragem para depois voltar e querer que você pague pelo casamento dela. Não o culpo por recusar, mas estou curioso para saber o que sua esposa pensa. Um pouco babaca no comentário. Nada babaca por não pagar pelo casamento. Siga para mais histórias.